E o técnico Tite fez uma reviravolta na escalação do Flamengo para a partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O foco do Mengão é a partida contra o Peñarol lá no Uruguai pela Libertadores da América. Por isso, Tite vai com time reserva contra o Grêmio. Vamos analisar todas as informações nesse momento, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo do like, vamos bater uma meta aí de 3.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui no canal Meu Mengão React nós trazemos todos os dias as informações do Flamengo para vocês. Nós vamos analisar aqui a provável escalação do Mengão para a partida contra o Grêmio, que inclusive muitos jornalistas estão dizendo que o Flamengo jogou a toalha e agora é foco total para a Libertadores da América. E vamos analisar também o que a imprensa está falando sobre a possível demissão do técnico Tite, que pode acontecer, meus amigos. Vamos analisar tudo isso, como eu falei para você. Vai nos comentários agora e escreva se você acredita que o Flamengo tem possibilidade de reverter essa situação contra o Peñarol, tá bom? Contra o Grêmio, coloca o seu palpite aí nos comentários. Créditos, João Guilherme, Milê Casagrande, ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Começar com o Flamengo, que vive uma crise, né? Depois da derrota contra o Peñarol em pleno Maracanã, acho que nunca teve tão complicada a situação, essa relação torcida e técnico Tite. A água bateu no pescoço. A derrota para o Peñarol fez Tite enfrentar pela primeira vez a fúria da torcida do Flamengo no Maracanã. Se antes a relação não era de amor, ao menos havia respeito. Mas a perda da invencibilidade de 28 jogos como mandante na competição sul-americana foi a gota d'água. Xingamentos no intervalo e no fim do jogo, deram a tônica da noite mais melancólica em quase um ano da era Tite no comando do Flamengo. O técnico entendeu o recado, a pressão quase palpável o fez literalmente entrar em campo. Geralmente mais comedido, Tite deixou a emoção falar mais alto no pós-jogo, admitiu mágoas com as vaias, também recorreu a promessas para tentar aliviar a pressão. Complementando o sentimento torcedor, cara. Eu não sinto isso, claro que eu sinto, eu sou humano, mas eu sei também que isso vai reverter com uma forma. E quando eu vim para cá, eu tenho uma forma, eu vou deixar bem claro. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. Criou hoje, vai fazer gol lá, me cobra depois. A atuação abaixo dos jogadores também saltou aos olhos. As vaias e os xingamentos atingiram alguns além do técnico, mas o respaldo ao comandante surgiu das vozes mais experientes. A Tite, bem, é muito experiente e sabe lidar com tudo isso, mas o Tite tem a confiança e o respeito de todo o grupo. Assim, às vezes, quando nós jogadores estamos mal, o Tite sempre é aquele que dá apoio para nós. Obviamente que qualquer situação internamente a gente está sempre apoiando um ao outro. A pressão borbulha no ninho. Encontrar maneiras de conseguir a virada sobre o Peñarol em Montevidéu parece a única saída para amenizar o clima. O tempo de bonança acabou e a nuvem chamada crise ameaça chegar de vez sobre a era Tite no Flamengo. E o Flamengo vai poupar os titulares para o duelo contra o Grêmio. 12 jogadores nem sequer vão a Porto Alegre. A provável escalação, então, tem Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Aí o Alan, Everton Araújo com 2 T's e o Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan e Carlinhos. Mas agora eu vou trazer aqui uma matéria. O Flamengo emitiu uma nota explicando o que vai fazer para o jogo contra o Grêmio, todo o planejamento para o jogo do Grêmio que interfere no jogo do Peñarol na próxima quinta-feira, né? Por causa da enchente lá no Rio Grande do Sul, o Flamengo ele não vai poder usar aquela estratégia que usou o jogo algumas vezes, de jogar no Rio Grande do Sul, ficar por lá e seguir para o Uruguai.
ali do lado, bem pertinho. Porto Alegre e Montevidéu, colado. Voo de 40 minutos. Então o Flamengo, ele vai para lá, joga e volta para o Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe importantíssimo nessa história. Eu vou compartilhar aqui a matéria do Coluna do Fla. Vamos lá, compartilhando a tela. Veja aí. Tá ligado? Como diz o Sérgio Maurício. Então vamos nessa. Olha só. Flamengo retira 12 atletas do jogo contra o Grêmio e terá time reserva no Brasileirão. É isso aí. E o texto aqui da matéria diz: foco total na virada contra o Peñarol. O Flamengo vai jogar com reservas contra o Grêmio no domingo pelo Brasileirão. O atleta divulgou os 12 atletas que não serão relacionados para o embate de Porto Alegre. Vamos à nota do Flamengo, que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo comunica que definiu o planejamento para as 2 próximas partidas Grêmio e Peñarol. A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. Rapaziada, não vai ter final de semana não, vai ralar, hein? São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. São 12 jogadores. Eu imagino que o Tite imagina colocar em campo na quinta-feira este time aqui, com um detalhe: tem o Léo Ortiz aí no meio, ou seja, 12 jogadores. O Léo Ortiz, ele vai ocupar o lugar de alguém no time do Flamengo, provavelmente do Eric. Apertou o calo, né? A água bateu na ponta do nariz e o pessoal começou a se mexer lá. O auxiliar Matheus Bach, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Heller permanecerão no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse pessoal vai fazer um trabalho específico dirigido pelo Matheus Bach. O Tite vai com o time que vai atuar contra o Grêmio e Porto Alegre. A decisão contempla o foco nas 2 competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. O Flamengo sabe da importância desse jogo com o Peñarol e vai se preparar da melhor maneira possível para um resultado que é viável, hein, gente? É possível o Flamengo virar o jogo contra o Peñarol. Muito difícil, mas viável. O Flamengo, se estiver bem preparado, focado, e o Tite fizer o básico, feijão com arroz, não atrapalhar, o Flamengo tem chance de classificar, sim, em Montevidéu. Desse modo, voltando para a nota, os 11 titulares que enfrentaram o Peñarol, mais o Léo Ortiz, seguem no Rio de Janeiro para a preparação do jogo da Libertadores. O Flamengo tem que vencer por 2 gols de diferença para se classificar às semifinais, né? E se vencer por 1 gol de diferença, o Flamengo leva a decisão para os pênaltis. Uma possível escalação para o jogo contra o Grêmio: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton, que fez apenas 2 partidas esse ano, você sabia disso? E Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan, Carlinhos ou Gabigol. Essa dúvida aqui é um tiro nos 2 pés juntos que o Tite está dando, porque ele não pode ter essa dúvida entre Carlinhos e Gabigol. O Gabigol sentiu um incômodo na coxa, mas o Gabigol no jogo contra o Vasco, claramente o Tite demonstrou o que ele pensa. O Carlinhos, na cabeça do Tite, está à frente do Gabigol, que não vem jogando bulhufas há quase 2 anos, mas ele é melhor do que o Carlinhos, né? E, nesse momento que não tem o Pedro, ele não pode priorizar o Carlinhos em detrimento do Gabigol. Ele tem que usar o Gabigol. Então vamos ver o que o Tite vai fazer. Se ele vai mudar de comportamento, se ele vai dar oportunidade para o Gabigol nesse jogo de domingo contra o Grêmio, né? Vamos ver. Olha, temos aqui um superchat de R$10. Olha aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Diego Super Pobre. Mas tá dando R$10 pra gente, rapaz. Obrigado, hein? Você é um cara muito bacana. O maior problema do Flamengo é que o time não consegue engrenar uma sequência de jogos com os mesmos jogadores, por isso que para mim poupar é a pior opção para o Fla. Opinião de um jogador de Várzea. Pô, a Várzea tem cada gente boa aí, rapaz. Um abraço pra galera. Rapaz, a minha opinião é a seguinte: eu acho que o Flamengo está fazendo o correto.
em poupar o time principal para esse jogo. É o jogo mais importante do ano do Flamengo, esse jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Porque se o Flamengo sair da Libertadores da América, isso vai gerar uma turbulência, uma crise. Isso vai afetar o restante da temporada, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já está ficando distante. Então o Flamengo realmente tem que investir tudo e preparar o time para o jogo com o Peñarol. O time tem que jogar, o time vai ter que competir, o time tem que estar preparado. Então vai ter esse tempo de preparação. Vamos ver se vai funcionar, vai depender do resultado. E se você for analisar a escalação do Flamengo provável aí que vai jogar, é um bom time. O Flamengo realmente mostra que ele tem um elenco impressionante. Ontem, no jogo com o Peñarol, a escalação do time do Flamengo, os nomes, era um time muito forte. Na prática, a coisa não rolou. Foi muito mal. Mas o Flamengo sem Pedro, Luiz Araújo, Michael, Vinha, Cebolinha e Gabigol também, que não estava ontem. O Flamengo conseguiu montar aquele time lá para jogar contra o Peñarol. Que se tivesse jogado bem e o Tite não tivesse cometido os erros que ele cometeu, o Flamengo tinha todas as condições de vencer o Peñarol. O Flamengo é um time muito superior ao Peñarol. Só que o Peñarol é um time muito bem arrumado, é uma boa equipe e competitiva, coisa que faltou ao time do Flamengo. O Flamengo não conseguiu competir com o Peñarol. Vai ter que competir em Montevidéu se quiser a classificação. Então acho que desta vez a comissão técnica, com o respaldo da diretoria, está correta. Poupa todo mundo, deixa os caras internados lá no Ninho do Urubu, que é um resort. Quem conhece sabe, dá vontade de morar no Ninho do Urubu. Rogério Ceni, quando treinou o Flamengo, morou no Ninho do Urubu. É um espetáculo. Fica todo mundo lá no Ninho do Urubu, se prepara, porque quinta-feira realmente é uma batalha, é o jogo do ano. Para quem está há um ano no Flamengo, o que o Flamengo apresenta hoje do Tite é muito ruim, né? O curioso é que o melhor momento do Flamengo, do Tite, foi durante a Copa América, que o Flamengo chegou a entrar em campo com 10 ausências. Aquele momento ali foi o melhor momento do Flamengo na temporada. Aí o time foi bem, os caras voltaram, que estavam com as seleções, e a partir daí a coisa deu uma degringolada, o Tite não soube administrar bem essa situação. O último bom jogo do Flamengo foi contra o Palmeiras na partida de ida da Copa do Brasil, oitavas de final. Quando venceu no Maracanã por 2-0, poderia ter feito uns 4 naquele jogo. Isso vai já para 2 meses, hein, gente? De lá para cá, Flamengo colecionou aí insucessos, foi goleado pelo Botafogo, perdeu para o Corinthians em São Paulo, foi amassado pelo Palmeiras lá, mas se classificou, né? Jogou mal contra o Bahia em Salvador, mas venceu o jogo. Jogou bem contra o Bahia no Maracanã e jogou bem contra o Vasco. Mas o resultado acabou deixando um clima ruim pelo empate ali que aconteceu, né? Olha aqui, com todo respeito, já saiu. O Flamengo não tem futebol para ganhar lá, esquece. Temos que focar no Brasileiro, ao menos por vaga na Libertadores no ano que vem. Versalhes, meu amigo, eu discordo totalmente de você. Primeiro que é futebol. Segundo lugar, que é um jogo de times gigantes, Flamengo e Peñarol. Se o Flamengo entrar em campo com gana para competir, com os seus jogadores jogando melhor, num nível melhor do que atuaram no Maracanã, eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo tem totais condições de pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Vai ser duro? Vai, pelo ambiente, pelo clima, vai ser uma guerra. O Peñarol não chega a uma semifinal de Libertadores desde 2011, é uma redenção do futebol uruguaio, os caras vão dar a vida, mas o Flamengo tem jogadores muito experientes e tem uruguaios. De La Cruz vai jogar, Rascaeta vai jogar, Varela vai jogar, eles conhecem bem aquele ambiente ali, sabem como é o Peñarol e jogar no estádio dele. E bola por bola, o Flamengo é muito superior ao Peñarol. O Peñarol teve mérito no Maracanã de ter feito uma partida muito bem ajustada taticamente. É um bom time que já deu trabalho para o Galo na fase de grupos. Venceu o Atlético, inclusive, lá em Montevidéu. Mas é um time que, tecnicamente, ele não tem muitos recursos. O principal jogador da equipe é o Léo Fernandes, que era reserva no Fluminense. Ele é um bom jogador.
mas não é um time espetacular. Então, o Flamengo, se entrar focado, bem planejado, bem preparado e com os seus jogadores querendo competir e virar o jogo com a qualidade técnica que tem, o Flamengo tem totais condições de se classificar. No mínimo, levar a decisão para os pênaltis. O Flamengo tem muito mais futebol. É que o Flamengo está jogando muito abaixo do que ele pode. Essa é que é a verdade. Mas tem muito mais bola do que o Peñarol, né? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Uma segunda declaração do Tite aqui, que ele disse o seguinte: o Flamengo vai criar metade das oportunidades que criou hoje lá no Uruguai e vai fazer o gol. Você pode me cobrar, ele disse para o jornalista. Tite, como é que você chama essa responsabilidade? Futebol, eu sei. Eu acho que o Flamengo pode chegar lá, pode ganhar, é claro. Eu não tenho motivos para acreditar nisso. O Flamengo não me dá motivos para acreditar nisso. Não me dá motivos. O problema não é nem perder. Perder faz parte do jogo. O problema é como perde. E o Flamengo vem perdendo de uma forma vexatória. Foi assim para o Corinthians, foi assim para o Peñarol. Então eu não tenho argumentos para dar para o torcedor acreditar numa reviravolta lá no Uruguai. Mas o Tite chamou essa responsabilidade e é óbvio que nós vamos cobrar. E por falar em Tite, a pergunta que mais estão me fazendo é: Tite vai ser demitido? Gente, não, o Tite não será demitido. Óbvio, se ele for eliminado na Libertadores e logo em seguida eliminado da Copa do Brasil, aí, amigo, não sei como será. Mas a intenção da diretoria não é demitir o Tite. O Tite fica até dezembro. Em 2025 ele não permanece no Flamengo. Não permanece. Eu sei disso porque as pessoas que querem comandar o Flamengo, que estão concorrendo à eleição presidencial do Flamengo, não têm a intenção de permanecer com o Tite em 2025. E eu arrisco a dizer que não é nenhum exagero imaginar o Tite pedindo o boné antes do fim da temporada, antes de dezembro, caso o Flamengo entre numa crise ainda maior, repito, seja eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil e jogue mal no Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria atualmente não tem nenhuma intenção em demitir o Tite, até porque o contrato dele acaba em dezembro, e hoje, quem iria assumir o Flamengo hoje com um contrato até dezembro, até o fim do ano? Por que eu estou falando isso? Porque não dá para você contratar um treinador com compromisso longo, sendo que em dezembro tem eleição presidencial. Não faz o menor sentido isso. Então, gente, tem chance do Tite ser demitido? Só se acontecer o pior dos cenários. Jogar mal, perde uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, é eliminar na Libertadores, é eliminar na Copa do Brasil. Agora, eu acho que na Copa do Brasil o Flamengo vai acabar até passando, o que vai dar um respiro ao técnico Tite. E quis o destino que ele pegasse o Corinthians na semifinal, clube que ele é tratado como ídolo maior entre os treinadores. Então não tem chance do Tite ser demitido, o Tite continuará sendo treinador. A questão é o seguinte: o Tite não é o único culpado, não é. Ontem o Tite foi xingado no Maracanã, beleza. Agora, por que os torcedores também nos xingam a diretoria? Porque a diretoria também é culpada. Leia-se Marcos Braz e Rodolfo Landim. Esses dois estão muito mais preocupados com as eleições. Rodolfo Landim muito mais preocupado em tentar eleger o candidato dele da situação, que é o Rodrigo Duche, nas eleições do Flamengo, e o Marcos Braz muito mais preocupado com a candidatura dele para vereador do município do Rio de Janeiro. O Marcos Braz é um leão para fazer campanha eleitoral para ele, para vereador, mas para cobrar uma melhoria do elenco, da comissão técnica, é um gatinho. O time hoje é o retrato do que é a diretoria atualmente. Eles não estão ligando para futebol, eles estão muito mais preocupados em terreno para construir estádio, porque isso é uma campanha eleitoral, não deixa de ser uma campanha eleitoral, é óbvio que é, mas culpar apenas o Tite, eu acho errado. O Tite tem culpa sim, erra em escalação, erra em formação de time, erra em alteração durante os jogos, mas a diretoria também tem culpa no cartório, sim. A diretoria também tem que ser cobrada, sim. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho, então. No treino deste sábado, o técnico Tite deve preparar o Flamengo para a partida contra o Grêmio. E aí, pensando já na Libertadores, a gente vai ficar de olho aí no que o Tite vai preparar para essa partida contra o Peñarol, hein? Fica ligado no nosso canal, deixa o seu like e assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado.
sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cinquadinho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês. Uma vez Flamengo.